Bom dia! 14 de abril de 2025, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série Cartas de Ateus e Cristãos para Drauzio Varela. Esse, o 21º vídeo. 21 vídeos até agora. Para quem está chegando aqui agora ao meu canal, a explicação. Estou fazendo uma série de vídeos sobre uma entrevista do médico Drauzio Varela com o cantor Gilberto Gil. Essa entrevista está no Canal Brasil. Veja aqui abaixo, olha aqui abaixo, você vê o link. Entrevista Drauzio Varela e Gilberto Gil. Clique aqui no link e você será remetido para a entrevista. Apenas um trecho pequeno, 4 minutos apenas. Nesse tempo, o cantor Gilberto Gil pede ao Drauzio Varela que faça uma exposição explicando se ele, Drauzio, é ateu ou agnóstico. E aí o Drauzio fala para o Gilberto Gil. E essa fala do Drauzio demora aí, ocupa o tempo de apenas 4 minutos. Então estou aqui nessa série estudando a fala do Drauzio Varela. Ali para o Gilberto Gil, o Drauzio faz 6 afirmações. A primeira, ele diz: Gilberto, eu sou ateu. Primeira afirmação. A segunda afirmação do Drauzio: Gilberto, as religiões propagam vida depois da morte. E cada religião tem um significado diferente para essa vida depois da morte. E eu não consigo acreditar nisso, Gilberto. Não consigo acreditar em vida depois da morte. A terceira afirmação do Drauzio Varela: Gilberto, alguns religiosos pregam que os ateus, por não crerem no Deus deles ou nos deuses deles, os ateus são pessoas más, pessoas de péssima índole, de péssima natureza. Como se, Gilberto, as religiões fossem o monopólio das boas condutas humanas. E isso não é verdade, Gilberto. A quarta afirmação do Drauzio, ele diz: Gilberto, ter fé ou não ter fé não depende da vontade da pessoa. A pessoa tem ou a pessoa não tem. A quinta afirmação do Drauzio: Gilberto, o princípio da fé é não contestar. O princípio da fé religiosa é simplesmente aceitar, sem questionar. O princípio da fé religiosa é não perguntar por quê. O princípio da fé religiosa é não perguntar se aquilo tem lógica ou não. E a sexta e última afirmação do Drauzio: Gilberto, a existência de um ser ou seres invisíveis que vivem fora do planeta Terra, observando nosso comportamento aqui, isso aí, Gilberto, é uma ilusão. Eu não consigo acreditar nisso. Eis aí, gente, as 6 afirmações do Drauzio Varela. E é sobre essa entrevista, essa fala que estou aqui fazendo essa série. E estou trazendo comentários lançados lá no Canal Brasil, principalmente lançados lá na entrevista. Comentários de ateus e comentários também de cristãos. Estou trazendo isso aqui. E aqui vamos para mais aqui, ó, vários comentários. Todos aqui, ó, transcritos para cá. Todos estes comentários aqui estão lá
no Canal Brasil, na entrevista lá do Drauzio Varela e Gilberto Gil. Todos estão lá, aqui. Entendeu? Depois deste vídeo aqui, acesse lá e ouça o Drauzio Varela. Então vamos aqui com mais comentários. Antes aqui, uma observação. No vídeo de ontem, número 20, o Henrique Agostinho Silvério, o grande Henrique, o Henrique Agostinho Silvério, que mora em São Bernardo do Campo, ele é um especialista em desenho, trabalha com isso, é o meio de sobrevivência dele, trabalha com desenhos. E ele fez aqui um quadro maravilhoso, uma pintura maravilhosa, eu e Elvis Aaron Presley. Elvis Presley. Ele fez aqui um quadro maravilhoso, mandou para mim. Então, se você estiver precisando de algum especialista em desenho, entre em contato com o Henrique Agostinho Silvério por meio de meu canal. Todos os dias, ele comenta aqui em meu canal. Pois bem, no vídeo de ontem, veja lá, o Henrique Agostinho Silvério escreveu novamente. E ele falou sobre o encontro de Jô Soares, nosso grande humorista, né? Jô Soares, com o Drauzio Varela. O Jô Soares manteve com Drauzio Varela uma amizade que durou até o dia da morte de Jô. Mais de 40 anos amigo de Drauzio Varela, o grande Jô Soares. Então o Henrique Agostinho, no comentário dele, ele mostrou isso aí, não é? Ali, o encontro de Jô Soares com Drauzio Varela. E como foi esse encontro, hein? Antes de a gente ir para os comentários aqui, quero explicar isso aqui. Como é que nosso querido Jô Soares conheceu o Drauzio Varela? Como? Em que circunstância? Em que situação? Vou dizer aqui. Veja um dos livros de Jô Soares. Aqui está. Biografia dele. Jô Soares. Aqui está. Lançado em 2018. E aqui está. Fatos ocorridos na vida de Jô Soares. Aqui o segundo volume, não é? Veja aqui. O livro de Jô. Olha aqui. O livro de Jô. Uma biografia. Uma autobiografia desautorizada. Veja aqui, ó. Uma autobiografia desautorizada. O título aqui já diz que o Jô Soares era um grande humorista, não é? Um grande humorista. Veja o título. Olha aqui. Uma autobiografia desautorizada. Uma autobiografia não autorizada. Isso aqui é cômico, não é? Mas ele fez de propósito. Isso aqui é para você rir, não é? Porque autobiografia é a própria pessoa escrevendo sobre a vida dela. Se temos uma autobiografia, é claro que ela é autorizada e não desautorizada, mas ele fez de propósito. Uma autobiografia desautorizada, o que é impossível, não é? Se uma pessoa escreve sobre si própria, sobre si mesma, essa pessoa autoriza, né, o texto, né? Autoriza o texto. Muito bem. Então aqui o Jô Soares, o próprio Jô, explica como é que ele conheceu o Drauzio Varela. E isso está onde? Nas páginas 181 a 184. Vou explicar para você aqui como é que o Jô Soares ficou conhecendo o Drauzio Varela. Aqui está. Aqui, ó. 181, aqui, 181 e vai até a página 184. Vou dizer como é que o Jô conheceu o Drauzio Varela. Veja bem, o Jô escreve aqui na página. Veja bem, aqui ele começa assim, na página 181. Ele fala aqui que no feriado de Semana Santa, em 1981, gente, veja aí, ele conheceu o Drauzio Varela, 1981.
1981. Então o Jô Soares estava lá na mansão, aqui ele diz, do Dionísio Poli. Dionísio Poli. Esse Dionísio Poli foi durante muito tempo diretor comercial da Rede Globo lá em São Paulo. Então, numa Semana Santa, em 1981, o Jô Soares estava na mansão do Dionísio Poli, tomando banho ali de piscina, almoçando e tal. E ali, quando o Jô Soares sai da piscina, o doutor David Serson, um cirurgião plástico famoso em São Paulo, viu uma mancha esquisita nas costas do Jô Soares. O Jô diz aqui, ó. O Jô diz assim: eu saí da piscina e o doutor Davi Serson, cirurgião plástico, chegou para mim e disse: Jô, que verruga preta é essa nas suas costas? Não sei, nunca reparei nela, o Jô Soares disse. Então o doutor David Serson, cirurgião plástico famoso em São Paulo, viu uma verruga preta nas costas de Jô Soares e perguntou o que era aquilo. Jô não tinha como olhar o que está nas costas, não é? Não percebeu. E aí o médico, o doutor David Serson, disse ao Jô para ir lá ao consultório dele, para retirar aquela verruga, para ver o que era. Aí o Jô foi. A verruga foi retirada e foi levada, o próprio Jô Soares levou a verruga preta que estava nas costas dele para o laboratório Delboni Auriemo. E o Jô ficou preocupado, né, para saber, fazer a biópsia, né, para ver o que era. Aí depois de alguns dias, o doutor David Serson ligou para o Jô, aqui está, afirmando que era melanoma. Melanoma, câncer. Estava no nível número 3. Melanoma no nível número 3. Jô Soares chorou. Jô Soares chorou de medo, não é? De morrer. Aí o médico encaminhou o Jô para o hospital, escute bem, Albert Einstein, um dos melhores hospitais do Brasil. Hospital Albert Einstein. Ali o Jô foi. E o médico patologista do Hospital Albert Einstein, o Dr. João Guiduli Neto. Esse João Guiduli Neto, ele pegou lá o tecido, fez alguns procedimentos lá no tecido, mais abertura, fez uma limpeza na área lá do melanoma, né, onde estava a verruga, fez ali mais um trabalho e veja, depois disso aí, o Jô diz assim, ó, que o Jô, depois desse procedimento feito pelo patologista Dr. João Guiduli Neto, Jô Soares chorou de novo, porque estava aliviado, não é? O médico, o patologista, disse a ele que estava tudo ali agora resolvido, não é? Aí veja bem, e aí o Jô chorou de novo, e ele diz aqui que beijou as mãos do médico João Guiduli Neto. E aí ele diz aqui, o Jô, em relação ao patologista, ele diz, mesmo constrangido, ele sugeriu, ou seja, o patologista do Hospital Albert Einstein, um dos melhores do Brasil, recomendou o que a Jô? Aqui está. Ele disse assim para o Jô Soares: Jô, procure o Drauzio Varela. Olha aí. Jô, procure o Drauzio Varela. Aí o Jô Soares perguntou ao patologista, não é? Quem é o Drauzio? Em 1981, gente, o Drauzio Varela estava com apenas 38 anos de idade. 38 anos de idade. Drauzio Varela, na época aqui. O Jô
estava casado com a atriz Silvia Bandeira. Então veja, um patologista famoso do Hospital Albert Einstein recomendou ao Jô Soares que ele procurasse o Dr. Drauzio Varela. Aí ele perguntou, ele diz aqui, o Jô, na página 182, o patologista: Jô, procure o Drauzio Varela. Aí o Jô: quem é o Drauzio? Aí ele diz aqui, veja o que ele diz, o patologista do Hospital Albert Einstein, sobre o Drauzio Varela. Ele diz: Jô, ele é simplesmente o maior especialista em melanoma do mundo. Viu aí? Um médico do Hospital Albert Einstein recomendou ao Jô Soares que procurasse o Drauzio Varela. O Jô perguntou, quem é esse Drauzio? Ele diz, o médico: simplesmente o maior especialista em melanoma do mundo. Viu aí? Aí o Jô foi, não procurou o Drauzio. Aí da próxima vez o Jô se encontra com aquele médico que viu a verruga, né? O cirurgião lá, plástico, o David Serson. Aí o David Serson de novo pergunta ao Jô, aqui está na página 183, um médico: Jô, você procurou o Drauzio Varela? Aí o Jô: não procurei o Drauzio. Olha aí. Aí o Jô foi e procurou depois o Drauzio. E na página 183, ele diz aqui: Drauzio Varela foi até a minha casa com as duas filhinhas. Uma estava usando um tapa-olho. Ele, Drauzio Varela, estava separado da primeira mulher e depois se casaria com uma amiga minha, a atriz Regina Braga. Até hoje, Drauzio Varela está casado com a Regina Braga, que conheceu aqui em 1981. Veja bem, agora veja o que o Jô diz aqui sobre o Drauzio, na página 184. Todo mundo me pergunta como consigo fazer tantas coisas, mas essa é a pergunta que eu sempre faço ao Drauzio Varela. Ele atende, veja bem, o Jô está dizendo aqui porque o Jô era um homem muito ativo, né? Trabalhava, fazia o programa na Rede Globo, né? O programa dele na Rede Globo. Escrevia para jornais, fazia peças teatrais, o Jô, um produtor brilhante. Então o Jô ocupava o tempo todo dele com atividades, não é? E muita gente ficava abismada, né? Como é que o Jô consegue fazer tudo isso? Pois ele está dizendo aqui na página 184 que mais do que ele é o Drauzio Varela. Olha aqui, ele diz, ó: todo mundo me pergunta como consigo fazer tantas coisas, mas essa é a pergunta que eu sempre faço ao Drauzio. Aí ele diz, ó: ele, Drauzio Varela, olha aqui, ele atende no consultório, atende em hospital, vai toda semana ao Presídio Feminino de São Paulo, faz aparições no Fantástico, tem o site mais consultado sobre medicina do país, viaja para congressos, corre só umas 2 maratonas por ano, escreve colunas de jornais, tem tempo para os amigos e ainda escreve livros importantíssimos. Olha o que ele diz sobre o Drauzio. E aqui no finalzinho ele diz ainda, ó, na página 184, ele diz: entre outras coisas, Drauzio Varela teve um papel importantíssimo no trabalho da prevenção da AIDS no Brasil. Por eu ter passado um período de solteiro em que fui um gordo... Aí continua aqui. Então ele diz que o Drauzio Varela teve um papel importantíssimo no trabalho da prevenção de AIDS no Brasil. Entendeu, gente? Está tudo aqui, ó. Então aqui está um encontro de Jô Soares com o médico Drauzio Varela. Viu aí? Uma amizade que
durou aí mais de 40 anos, né? Até o falecimento do Jô Soares. Então, feito isso aí, gente, já são 20 minutos, vamos para 30. Não vamos passar de 30 minutos, não, porque demora muito. Então, vamos agora aqui trazer comentários lá, lançados no Canal Brasil, na entrevista. E veja aqui, sempre eu digo assim, compare. Compare os comentários feitos por ateus e por cristãos. Compare. E veja quais deles trazem ódio, trazem raiva, trazem rejeição, trazem intolerância. Veja quais deles. Então vamos lá. Vou trazer aqui, está lá, hein, no Canal Brasil. Aqui o comentário em apenas 2 palavras, de Rosângela Valente. Rosângela Valente. Ela escreveu lá, na entrevista, Canal Brasil, há 3 meses. Ela assistiu lá, ela ouviu o Drauzio Varela, explicando por que ele é ateu, e veja o que ela escreve aqui, em relação ao Drauzio e em relação ao Gilberto Gil. Ela escreve 2 palavras, a cristã. Olha as palavras. 2 trastes. Viu aí? Viu aí o comentário da cristã? Ela diz: 2 trastes em relação ao Drauzio Varela e ao Gilberto Gil. Viu aí o que é que a fé religiosa faz com as pessoas? 2 trastes, ela está dizendo que Drauzio Varela e Gilberto Gil são 2 porcarias. É inacreditável, não é, gente? Ela está dizendo que o Drauzio Varela e o Gilberto Gil são 2 porcarias, 2 vagabundos. E ela diz isso por quê? Somente por causa da fé religiosa dela. Ela é cristã. Ela não aceita pessoas que têm crença ou descrença, crença diferente da dela ou descrença. Ela não aceita. Ela trata assim 2 seres humanos maravilhosos, Drauzio Varela e Gilberto Gil. E ela diz 2 trastes, 2 porcarias. Só porque o Drauzio Varela é ateu. Só por isso ela diz em relação a ele, um traste. E Gilberto Gil, que não demonstra também ter a mesma crença dela no cristianismo, Gilberto Gil, ela também diz que é um traste, é uma porcaria também. É isso que a religião faz com as pessoas, gente. Tira o dinheiro das pessoas por meio de dízimos, ofertas e doações. Tira o dinheiro das pessoas, leva a pessoa a trabalhar de graça para as igrejas, sem remuneração, e ainda inocula, injeta na pessoa o ódio, a aversão às pessoas que pensam diferente, que têm crenças diferentes. Bastou o Dr. Drauzio dizer que é ateu para essa mulher, a Rosângela Valente, bastou o Drauzio dizer que é ateu para ela dizer que ele é um traste, que ele é uma porcaria. É triste, não é? A situação da Rosângela aqui. E o sobrenome dela é Valente. Esse Valente aqui deve ser uma invenção dela, não é? Rosângela Valente. Pois bem, aqui está, 2 trastes. Você vê Drauzio Varela, um ser humano maravilhoso, um homem dedicado aos estudos, um homem dedicado ao trabalho, um médico respeitado. Viu aqui? O próprio médico do hospital Albert Einstein recomendou ao Jô procurar o Drauzio Varela. O Jô perguntou: quem é esse Drauzio? O médico disse: do hospital Albert Einstein. O médico disse: Jô, o Drauzio Varela é simplesmente o maior especialista em melanoma do mundo. Isso em 1981, quando o Drauzio estava com apenas 38 anos de idade. Viu aí, gente? Então o Drauzio, um homem batalhador,
Um trabalhador honesto ganha o dinheiro honesto por meio do trabalho dele, por meio dos livros, entendeu? Um homem que ganha dinheiro honesto, ele não explora fiéis, ele não pega dinheiro de fiéis por meio de dízimos, ofertas e doações. Não, ele não participa dessa imundícia, não. Ele ganha dinheiro trabalhando honestamente, como médico, como palestrante, com apresentação no Fantástico, na expedição de livros. Ele é um homem honesto. Grave bem você aí que está assistindo ao vídeo. Ele é um homem honesto, batalhador, trabalhador. Só elogios para esse homem aqui. A mesma coisa Gilberto Gil, grande produtor musical. Gilberto Gil, um dos maiores cantores da música popular brasileira, grande compositor e também escritor, Gilberto Gil. Um cantor maravilhoso, músicas lindas. E o Gilberto Gil é uma raridade no mundo dos cantores e cantoras brasileiros. Entendeu? Ele é uma raridade. Ele é um dos poucos cantores que tem nível superior, que entrou numa universidade. Você conta nos dedos os cantores e cantoras brasileiros que entraram numa faculdade. Você conta nos dedos. Poucos. Poucos. Uma raridade. Gilberto Gil. Formado na Universidade Federal da Bahia. Entendeu? Então, vem essa cristã aqui, Rosângela Valente, dizer que Drauzio Varela e Gilberto Gil são dois trastes, duas porcarias. E ela faz isso porque somente por causa da religião. Olha o perigo. Olha o perigo da religião. Somente por causa da religião. Ela tem esse ódio aí em relação aos dois. Só porque eles não têm a mesma crença delas. Se o Drauzio Varela, repito aqui, se o Drauzio Varela fosse cristão, o comentário da Rosângela aqui Valente seria diferente. Ela diria assim: ah, eu amo Dr. Drauzio, eu amo Gilberto Gil. Ela escreveria assim. Mas como ela não é, ela é cristã e o Drauzio é ateu, aí ela passa aqui a manchar a reputação do Drauzio Varela. Entendeu, gente? Vamos aqui agora ao último comentário. Por quê? Não quero passar de 30 minutos, não. Já são 28 minutos aqui. Então, para hoje, vamos aqui. Mais um comentário de um cristão. E veja o que ele diz. Aqui é o Natan Queiroz. Está lá, no canal Brasil. Veja lá o comentário dele. Procure lá. São inúmeros comentários. Eu estou aqui trazendo, né, em cada vídeo. O Natan Queiroz, ele escreveu há 3 meses. 3. Ele escreveu assim, veja. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Onde você passará a eternidade? Ele está fazendo a pergunta para o Drauzio Varela. Cristão, hein? Jesus está voltando. Onde você passará a eternidade? Gente, é para você morrer de rir ou não é? Você vê que comentários de cristãos são frágeis, são coisas muito inocentes e não resistem a uma análise lógica. Não resistem. São comentários bobos, ingênuos demais. E aqui está o Natan Queiroz. Ele diz aqui para o Drauzio que Jesus do cristianismo, que Jesus está voltando. Aí ele pergunta, onde você passará a eternidade, Drauzio? Ou seja, o cristão, lá vem de novo, o cristianismo propaga a vida depois da morte, que não existe vida depois da morte. Morreu, acabou-se. Não existe vida depois da morte. Isso é uma ilusão do homem. O homem quer ser eterno, e não é. O homem deseja ser eterno. Ele adora viver, o homem. Adora viver aqui na terra, não é? O homem adora viver, é bom viver, não é? É bom viver, trabalhar, não é? Lutar, não é? Conquistar espaços, não é? Não é bom? Viver é bom. Você ir a um cinema, a um teatro, a uma praia, né? A um clube, né? A cachoeiras, viajar, é bom demais.
Então o homem gosta de viver. E o homem quer ser eterno. Ele quer que a vida dele seja eterna, porque ele gosta. Então a vida depois da morte é um sonho do homem, uma ilusão. Morreu, acabou-se, entendeu? Mas aí está, o cristianismo prega essa maluquice aí, de vida depois da morte. E a principal maluquice do cristianismo diz que Jesus vai voltar. Quando você lê o Novo Testamento, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ali está Jesus, em várias lendas bíblicas. E ali Jesus, ali você lendo os 4 evangelhos, você vai entender que o Jesus está voltando era para aquele tempo. Entendeu? Quando os romanos dominavam a Palestina. Então, os judeus, e Jesus era judeu, os judeus esperavam o aparecimento de um judeu forte que expulsasse os romanos da Palestina, os invasores. Então apareceram vários judeus dizendo ser o Messias, Cristo em grego, e todos eles foram presos, torturados e mortos pelos invasores, pelos romanos. E Jesus também. Jesus, judeu, dizia ser o Messias, que Jesus, ele dizia que ia voltar e que os discípulos dele, alguns discípulos, veriam isso. O Messias descendo dos céus com os anjinhos tocando trombetas e para julgar a terra. Tudo isso para aquele tempo na Palestina, há 2000 anos. E Jesus morreu e jamais voltou. E os judeus continuaram sendo dominados pelos romanos. Essa é a verdade que está até mesmo nos 4 evangelhos. Então, Jesus está voltando, era para aquele tempo. Jamais Jesus algum vai voltar, descer dos céus com os anjinhos tocando trombetas, entendeu? E anjinhos tocando trombetas, está isso no Novo Testamento, porque eles não conheciam ainda a guitarra elétrica. Eles não conheciam o saxofone. Então, é por isso que está escrito que os anjinhos descerão dos céus tocando trombetas e não uma guitarra elétrica. Entendeu? Então, esse Jesus está voltando, é a propaganda do cristianismo. Uma propaganda ilusória. Jamais Jesus vai voltar. Era para aquele tempo. E não voltou. Apenas um sonho que se tornou um pesadelo. Entendeu? Então é assim. Gente, daqui a 110 anos, a Terra, nosso planeta aqui, daqui a 110 anos, a população será enorme aqui no Brasil, no planeta Terra. População enorme, daqui a 110 anos. E não haverá ninguém vivo, e a população será maior ainda. Mas hoje, não haverá um ser humano vivo daqui a 110 anos. Pois bem, daqui a 110 anos, com mais gente ainda no planeta Terra, as igrejas cristãs continuarão pregando que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Sempre. Isso já faz 2000 anos. E bote mais anos nisso. Enquanto houver igreja cristã, ela vai continuar pregando essa ilusão, que Jesus está voltando, Jesus está voltando, e o povo entrando na igreja, dando dízimos, ofertas e doações. Entendeu? Aí ele diz aqui, Jesus está voltando, onde você passará a eternidade? Ele, em relação ao Drauzio Varela. E aí vem o pior. O cristianismo diz que quem crer em Jesus, veja bem, quem crer em Jesus, quando morrer, irá para o céu. Vai comer bem, vai viver bem voando, né, com as asinhas no céu. O cristianismo. E quem não crer em Jesus, que é o caso do Drauzio Varela, quem não crê em Jesus, quando morrer, será queimado eternamente no fogo do inferno, tortura eterna, o cristianismo. E os cristãos ainda dizem que o cristianismo é uma religião de amor. Não se espante quando você ouvir isso de um cristão. Então veja, o Nathan Queiroz aqui, ele diz que Jesus está voltando. Aí ele pergunta ao Drauzio, onde você, Drauzio, passará a eternidade? Ou seja, ele aqui na cabeça do Nathan
ele é cristão, quando ele morrer, ele vai para o céu, viver com Deus, com Jesus, numa boa, comendo bem, voando com as asinhas. Ele diz que vai viver bem. Já o Drauzio, ele diz aqui, o Drauzio não crê em Jesus. Se não crê em Jesus, aí o Drauzio vai ser torturado eternamente no fogo do inferno. Gente, isso aqui chama-se religião, cristianismo. E os cristãos, pasmem, ainda dizem que o cristianismo é uma religião de amor. Onde já se viu torturar um ser humano só porque ele não crer em algo, em alguém? Como torturar o Drauzio Varela? Um homem trabalhador, um cara honesto, um homem que vive para o trabalho, um homem que vive para aliviar o sofrimento das pessoas. Ele é médico, especialista em câncer. Como é que você vai queimar um homem desse? Tortura eterna, cara, porque ele não crê em Jesus. Veja a maldade do cristianismo. E os cristãos não percebem isso. Eles não percebem isso, ficam cegos. Aqui está o Natan Queiroz. O Natan Queiroz, não conheço o Natan Queiroz, não conheço, mas eu sei que ele não chega nem perto das atividades praticadas pelo Drauzio Varela, nem pelo Gilberto Gil. Nem conheço esse Natan Queiroz aqui, não conheço. Mas, gente, é isso aí. Então, vou terminar aqui, 37 minutos. Vamos continuando aí mais comentários no próximo vídeo. Muito obrigado.